Olá, aqui é o Mário Masato Sakaguchi Jr., criador e a pessoa por trás do X-Wing Eco Ninja, e eu vou falar aqui continuar falando sobre o meu posicionamento, né? Posicionamento do meu trabalho. Eu vou falar dessa vez sobre a ótica da educação ambiental. Então eu não sei se você já estudou educação ambiental, mas eu tive uma disciplina na graduação e depois também fiz uma optativa com projetos de educação ambiental, e realmente não é um conteúdo simples, né? É um conteúdo que envolve bastante teoria e assim por diante. E o trabalho que eu desenvolvo, ele pode ser considerado um trabalho de educação ambiental. Mas aí eu vou falar aqui algumas coisas para que você, né, tenha mais clareza e mostrar também que eu tenho clareza daquilo que eu faço, ou pelo menos eu busco ter essa clareza. Então, de acordo com o Sorrentino, Marco Sorrentino, que é uma referência aí da educação ambiental no Brasil, ele coloca alguns tipos de vertentes aí da educação ambiental. Então ele fala que tem uma vertente conservacionista, tem uma vertente que é a educação ambiental ao ar livre, que trabalha mais processos de autoconhecimento. Depois tem a educação ambiental focada na gestão ambiental, e tem um estímulo à participação, né, na formulação e implementação de políticas públicas e assim por diante, né, da legislação ambiental. E tem uma vertente da economia ecológica que visa o desenvolvimento sustentável, sociedades sustentáveis, mas não necessariamente questionando o sistema capitalista de produção. Bom, também nós temos referências aqui de um outro autor chamado Gustavo Lima, que não é esse Gustavo Lima aí do sertanejo, e ele classifica a educação ambiental em algumas categorias também. Então tem uma categoria que é tecnológica, voltada, digamos assim, que pauta a solução dos problemas ambientais, né, em soluções tecnológicas para resolver todos esses problemas. Depois tem a ecológica, biológica, que se foca, né, na questão ecológica mesmo, né, dos ecossistemas e assim por diante. Tem o comportamental, que aí envolve, né, a questão do indivíduo. E tem uma outra, a quarta, voltada para os efeitos ambientais, né, das ações humanas, procurando fazer uma reflexão das causas desses problemas ambientais. Bom, levando em conta essas classificações, eu posso dizer que eu me enquadro um pouco em cada uma delas. Então, né, eu não abordo tanto a questão tecnológica, apesar de que eu cito, sim, muitas vezes, quando eu falo que a adoção de novas infraestruturas também é um caminho para se fazer práticas mais adequadas. Mas eu me foco mesmo no comportamental, também abordo a parte ecológica, principalmente em relação a princípios ecológicos, né, de como os ecossistemas funcionam, e busco esclarecer como o ser humano interfere nesses princípios, nesse funcionamento dos ecossistemas, né. Abordo principalmente essa questão da formação do indivíduo, essa questão comportamental, e aí nisso vem as ecopráticas, né. Então, mudar o comportamento para que as pessoas cada vez mais realizem essas ecopráticas. E também buscando compreender os efeitos desses problemas ambientais. Porque é claro que existem problemas ambientais, né,
cuja causa são, são causas naturais mesmo, né? Terremoto, tufão, né? Vulcão e assim por diante. Mas tem... Hoje em dia nós podemos dizer que uma porcentagem muito grande aí dos problemas ambientais que a gente enfrenta são causados pelo próprio ser humano. Então, o ser humano é a raiz. E aí, quando a gente entende isso, né, a gente vê que é necessário realmente trabalhar o ser humano para que os problemas ambientais sejam resolvidos. Então, levando em conta aquelas vertentes que eu citei primeiramente, então tem um pouco de perspectiva conservacionista, mas não é tanto o meu foco. Aí teria mais foco com aquela gestão, com aquela educação ambiental ao ar livre, que busca um autoconhecimento a partir, né, dessas questões. Apesar de eu ter me formado em gestão ambiental, eu não falo tanto de estímulo à participação em, né, associações, grupos, instituições, né, cobrando coisas, ações do governo. Eu busco trabalhar coisas que estão, né, um passo atrás disso, que estão numa etapa anterior a isso. E falo um pouco também de economia ecológica, mas não entro tanto a fundo no debate aí de, digamos assim, de questionar o sistema. É claro que eu já li algumas coisas a respeito, mas se fosse entrar a fundo nesse debate aí, realmente a coisa ia ficar bem complexa, e a minha intenção é de simplificar mais as coisas. Então, a princípio, né, é claro que o nosso sistema capitalista tem uma série de falhas, uma série de pontos negativos, mas a gente está imerso nele, né, tem uma força social muito grande, né, uma força aí dos governos e das empresas para que isso se perpetue, e a gente individualmente, né, não consegue mudar. Somente com uma força social muito grande é possível mudar. Mas tem uma série de coisas que, como eu disse, vêm antes disso para serem trabalhadas no indivíduo, para que ele já melhore, né, as ações que tem em relação ao meio ambiente. Tem uma série de conceitos de ecologia que é necessário uma pessoa ter para que ela, digamos assim, seja uma pessoa mais esclarecida em relação a como ela se insere, né, nesse planeta, nesse meio, na nossa sociedade e na relação com a natureza também. Então, enfatizando, o meu objetivo é cultivar, trabalhar cada indivíduo. E aí, esse o intuito dos meus conteúdos. E isso porque também, quando a gente envolve questões de política, interesses econômicos, aí a coisa também fica mais complicada. Então, eu sei que essas coisas são muito importantes, mas eu vou procurar me focar em outros assuntos, né? Assuntos relativos ao autoconhecimento, ao indivíduo e aos princípios ecológicos, principalmente. Bom, então, espero que isso tenha ficado claro com esse vídeo. E até uma próxima!